Deus abençoe, Deus ilumine a sua vida, Deus ilumine o seu coração. Que Deus possa tocar no seu trabalho, na sua família. Aliás, que Deus abençoe a nossa nação. O Brasil precisa da graça de Deus. Infelizmente, muitas pessoas fingem mostrar que não precisa. Até porque quem precisa de Deus busca socorro em Deus. Muitas pessoas, elas fazem um argumento. Não tem aquela pessoa, quando ela não quer mudar, transformar, uma transformação de vida, ela fica arrumando desculpa, né? Por exemplo, eu sou 100% contra o pastor que é ganancioso, que confunde um culto com uma palestra, ou confunde uma palestra com culto. Uma palestra, você ensina o povo como deve usar as armas para prosperar. Um culto falando de prosperidade ensina as pessoas a prosperar servindo a Deus, obedecendo os princípios de Deus. Por exemplo, tem muitas pessoas que ela se desculpa, ela finge que não sabe o motivo do fracasso, das derrotas dela, e diz assim, não, eu não concordo com isso. Ou seja, irmãos, a Bíblia diz que se eu for fiel nos 10, são 10 mandamentos, né? Resumindo, vai 2, né? Como Jesus falou, mas são os 10 mandamentos. Eu posso obedecer 9. Está na Bíblia isso. Mas se eu faltar com um mandamento, se eu faltar em um mandamento, eu vou estar quebrando todos os mandamentos. Então, se eu fizer 9 coisas certas e uma errada, eu vou ser cúmplice daquelas 9 coisas que eu fiz certa. Aquelas 9 coisas que eu fiz certa não vai valer nada. É como diz a Bíblia, são 10 mandamentos. Se eu obedecer 9 e faltar em um, eu vou estar em falha em todos os 10. Então tem pessoas que querem uma desculpa, né, para não se tornar um dizimista, um ofertante, um colaborador da obra de Deus. Tem muitos respaldos na Bíblia que fala sobre fidelidade, né? Eu não estou aqui falando que você, para prosperar, tem que vender o seu carro, sua moto, sua empresa, você dá seu carro, dá sua casa. Não, lógico que não. Jamais eu vou te ensinar isso, mas eu vou ensinar o que a Bíblia nos exige para sermos abençoados. Tem pessoas que dizem assim, missionário, ora pela minha vida financeira. Não existe, irmãos, oração por vida financeira, né? Qual é o segredo de um agricultor colher? É plantando. Qual é o segredo de um agricultor, de um plantador, de uma pessoa que mexe com agro? Qual é o segredo dela colher? É plantando. Então, vida financeira não tem oração, não tem jejum pela vida financeira. O segredo da vida financeira é plantar. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios. Você que tem dúvida a respeito de oferta, do dízimo, de dar manutenção à obra de Deus. Diz assim, Provérbios capítulo 3, eu vou ler alguns respaldos, alguns versículos da Bíblia. A Bíblia é recheada dessa palavra. Mas você tem muitos que você está me assistindo agora, que está ouvindo e está sorrindo, está brincando, está zombando, né? Está criticando, porque você não quer fazer certo. Você é aquele agricultor que quer colher no ano que não plantou. No ano que você não plantou, na terra que você não plantou, não tem como. Então, Provérbios 3,
Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes. O que é estribes? Não endureça no teu próprio entendimento. Ou não siga o seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele te endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor. Agora Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor, honrar. Ser fiel ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aí? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros. Celeiros, no Nordeste, chamam silo. É onde aquele povo que vive de plantações colhia e armazenava, né? Ou seja, honra ao Senhor com teus bens e com as primícias vem de primeiras, de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, o vinho na Bíblia representa alegria, prosperidade, né? Vinho representa tudo de bom. Então a palavra do Senhor manda a gente honrar a Deus com as primícias. O que é as primícias? É as coisas primárias, as coisas primeiras de nossa renda. O que é a renda? É o nosso salário, irmão. Né? Eu não estou aqui dizendo para você pegar sua casa, sua fazenda, sua conta bancária e mandar para cá, não, jamais. Mas eu estou falando aqui dentro da Bíblia para você honrar a Deus com suas primícias. Primícia não é 1 milhão, não é você doar 1 milhão, 100 milhões, 10 mil, não, isso não é primícia. Primícia é as primeiras coisas que você faz com sua renda. É as primeiras coisas que você faz com sua renda. Isso é primícia. E transbordarão os seus celeiros, teus lagares serão transbordados. Aí tem gente que diz, não, mas eu não aceito isso, pastor, vai para o pastor. E por que você quer ser curado? Se está na palavra de Deus, se está na Bíblia. Por que você quer a cura? Por que você quer seu marido de volta, sua esposa de volta, seu filho, sua filha livre das drogas, da prostituição? A Bíblia diz, repito o que eu falei anterior, se eu obedecer 9 mandamentos e falhar com um, eu sou cúmplice dos outros 9. Não vai valer nada. Então, a palavra de Deus manda a gente honrar a Deus com nossas primícias, irmão. Para que nós prosperamos. Eu não estou aqui falando de que você tem que dar tudo que você tem 1 milhão. Estou falando para você pegar das suas primícias e doar. E doar não, devolver para Deus. Porque é Deus que te dá paz. É Deus que te dá saúde, é Deus que te dá força para levantar de manhã, para você ir para o seu trabalho, voltar do seu trabalho, cumprir os seus compromissos em dias. Ah não, missionário, mas se eu não trabalhar, eu não vou cumprir nada, é verdade, mas é Deus que te dá força para trabalhar. Aí você diz, não, mas o dízimo, não, então vem cá,
Agora vamos para o Novo Testamento, onde fala em Lucas 8. Lucas capítulo 8. As mulheres que assistiam Jesus. As mulheres que assistiam Jesus. Diga graças a Deus. Presta atenção que a palavra do Senhor diz. Aconteceu, Lucas 8, aconteceu depois disto que andava Jesus. Aconteceu depois disto que andava Jesus em cidade, em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 ia com ele, os 12 discípulos ia com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas, libertas de espíritos malignos ou imundo e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios dela. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras, as quais lhe prestava a assistência com os seus bens. Então, mulheres, a multidão seguia Jesus e os apóstolos, né? Seguindo seus princípios. Mulheres que tinham sido libertas de demônios. A Bíblia diz que eram mulheres que tinham sido libertas de 7 demônios, Maria Madalena, Susana, entre outras, né? E prestava-lhe assistência. Lhe prestava assistência com os seus bens. Prestava-lhe assistência com os seus bens. O que é bens? Bens é bens materiais. Então Jesus, mas os discípulos não podiam trabalhar fora. Porque antes deles se tornar discípulo e apóstolo, eles tinham seus empregos. Mas depois eles passaram a pregar em cidade. Não era num lugar só, em aldeia. E a Bíblia diz que as mulheres, o povo que era beneficiado pela palavra de Jesus e dos apóstolos, eles e elas, as mulheres, ajudavam eles dava assistência com seus bens, através de ofertas. E por que você é contra falar da oferta hoje? E se você não responder, é porque você consente. Quem cala, consente. Então, irmão, e outra coisa, eu podia pregar aqui Malaquias 3:8, que fala: trazei todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e a casa de Deus ainda permanece. A obra missionária, a obra pastoral, a obra de Deus, a obra missionária ainda permanece, irmão. Ainda permanece. Eu abomino pastores gananciosos, que todo dia que toda semana é 2, 3 campanhas para adquirir oferta. Eu sou contra a ganância dos pastores. Mas sou contra também sua ganância. Você que me assiste. Você que é membro da igreja. Você que é um ouvinte da palavra de Deus. Você está aqui sendo um ouvinte da palavra de Deus. Eu sou contra também você que me assiste agora. Porque do jeito que o pastor ganancioso erra do lado, você, quando rejeita a palavra de Deus, você também erra do outro lado. É errado o pastor ganancioso e é errado você também, que recusa, que retém o dízimo e a oferta, as primícias da obra de Deus, né? Agora eu vou para Malaquias 3. Eu vou para Malaquias capítulo 3, versículo 8, se eu não me engano, né? Malaquias 3:8. Diz assim, ó. Malaquias 3:8. Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9
e 10. Eu acho que até o 11, talvez. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta que Deus faz, é um ponto de interrogação. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que os homens, em que nós te roubamos, Deus? Deus faz essa pergunta. Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra e da vossa vide, do seu trabalho, do seu salário. E a vide do campo não será estéril. A vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha, gente, não tem desculpa. Não tem desculpa, né? O pastor ganancioso erra, mas o povo, você também que recusa a abrir mão daquilo que Deus fala na sua palavra, também é errado. Igualmente o pastor ganancioso. Essa é a verdade. Ah, não, missionário, mas o dízimo é o tempo da lei. Ah, é? Mas a Bíblia diz que a lei veio depois de Abraão. E Abraão já deu dízimo, já entregou o dízimo. Se você acha que é da lei, e por que Abraão, antes da lei, devolveu o dízimo? Ah, mas é da lei. Depois veio a lei de Moisés. Então, e a oferta? Lucas 8. O povo mantinha os apóstolos e Jesus com seus bens. Já é na graça. Já é no tempo da graça. O problema é que as pessoas arrumam uma desculpa. Ah, o dízimo vai para o pastor. O dízimo é o pastor para beneficiar a vontade do pastor. Não, deixa eu dizer para você, tudo bem. Tem pastor que abusa mesmo, não vou negar para você. Tem muitos. Por isso que eu saí do meio de muitos, para não me corromper. Mas não é desculpa para você recusar de obedecer a palavra de Deus. Lê aí Lucas 8. Que Jesus ia com os apóstolos de aldeia em aldeia, cidade em cidade, sendo mantidos pela ajuda do povo. Principalmente muitas mulheres. Agora, tem muitas pessoas que não querem abrir mão, é apegado em bens materiais, e diz assim, eu não aceito isso na igreja. Irmão, prosperidade tem que ser pregada na igreja também. Desde que seja sem avareza, sem prepotência, sem arrogância e sem ganância. Agora, você também precisa obedecer a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Eu espero que você tenha entendido a respeito disso. Não é só o pastor que erra, não. O ganancioso, não. Não é só o pastor que retém para ele, não. Você também que retém para você, aquilo que é de Deus, está sendo ganancioso, igualmente o pastor. Que Deus abençoe. Até a próxima.